Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda nessa terça-feira, dia 7 de dezembro. Nessa edição você vai ver, Copom define nesta semana a taxa básica de juros e o mercado financeiro espera por nova alta da Selic. 8 a cada 10 brasileiros que morreram de Covid entre março e novembro deste ano não estavam vacinados. E ainda, Estados Unidos anunciam boicote à Olimpíada de Inverno na China. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem o parecer preliminar do deputado Hugo Leal, prevendo 16 bilhões para as emendas de relator. O novo relatório preliminar do orçamento do ano que vem foi apresentado nesta segunda-feira pelo relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. O texto prevê os limites de gasto do governo federal em todas as áreas. O piso constitucional da saúde em 2022 é de 134 bilhões e 200 milhões. O montante correspondente ao piso de 2021, no valor de 123 bilhões e 800 milhões, corrigido em 8,35, variação do IPCA entre julho de 2020 a junho de 2021. A esse valor devem ser acrescidos 950 milhões, oriundo das receitas decorrentes de royalties e participação especial pela exploração de petróleo e gás natural aplicadas na saúde por força da Lei 2.858 de 2013. Apenas para o combate à pandemia, o projeto prevê 7,1 bilhões de reais. O texto estima ainda 111 bilhões de reais para a educação, incluindo as despesas do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, no valor de 30,1 bilhões. O novo relatório acatou o pedido de alguns parlamentares, entre eles o de garantir subsídios para o seguro rural, e rejeitou outros, incluindo o que solicitava valor menor para as emendas de relator. Pelo relatório, 16,2 bilhões de reais terão essa finalidade. O PSOL pediu que o limite fosse de 5 bilhões. O relator destacou que o valor seria insuficiente, mas esclareceu que as emendas devem atender 20 programações de caráter nacional, entre elas sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto, construção e aparelhamento de portos e aeroportos, fortalecimento da Política Nacional de Segurança Pública, consolidação do SUS e ações sociais. Deputados e senadores defenderam a manutenção das emendas de relator, mas que, cumprindo determinação do Supremo e o princípio da transparência e publicidade, a aplicação dos recursos tenha mais clareza e sejam facilmente rastreáveis. Tudo na vida pública tem que ser com transparência total. Para isso existem não só os órgãos de controle externo, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, mas aqui dentro dessa casa mesmo e dentro do Poder Executivo. Então tem que ter transparência total. Eu sempre tenho muito orgulho das emendas que indico, divulgo amplamente. E ao longo da história, já participo dessa comissão desde o meu primeiro mandato, lá de 2010, não é a primeira vez que relator apresenta emendas, sempre que eu saiba, desde que existe a estrutura orçamentária, e isso existe junto com a democracia, tem um relator. O relator apresenta emendas. A polêmica veio a partir de 2019, exercício de 2020, não com a emenda de relator. O problema é a forma de execução. Relator sempre fez emenda, só que fazia emenda no RP2, que são verbas discricionárias do próprio Poder Executivo. As emendas passaram a ser na rubrica RP9 e na hora da execução o relator continua fazendo a indicação, compartilha isso com as lideranças da casa, com o presidente da Câmara, do Senado, com prefeitos, etc. Votamos agora, esses dias, complemento à resolução número 1, que é a regra, né, regimental dessa casa, a resolução que orienta como fazer o orçamento. O Congresso tem o direito e tem também o dever de comandar o orçamento da nação, mas deve também defender os preceitos da nossa Constituição, que prezam pela transparência dos atos administrativos, e o que tem ocorrido com as emendas de relator vão contra esses preceitos. Nesta segunda-feira foi aprovado o parecer preliminar do orçamento do ano que vem. Senadores e deputados têm pressa, porque constitucionalmente o orçamento precisa ser aprovado ainda este ano. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já sinalizou que pretende encerrar o calendário legislativo no dia 17 de dezembro, sexta-feira da semana que vem. E além do relatório geral,
Os parlamentares precisam ainda discutir os relatórios setoriais, previstos para serem analisados no dia 13. Os relatórios setoriais são 16 e definem metas e projetos para cada área específica, como infraestrutura, turismo e meio ambiente. Na sessão desta segunda-feira, havia ainda a previsão de votar projetos de lei de relevância nacional e menor polêmica, mas a sessão foi suspensa e essas votações ficaram marcadas para amanhã desta terça-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve definir nesta semana a taxa básica de juros. O mercado financeiro espera por nova alta da Selic para 9,25% ao ano. O Copom realiza as últimas reuniões do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, a taxa está em 7,75% ao ano. Mas com a alta da inflação, a expectativa do mercado financeiro é que os juros básicos subam 1,5 ponto percentual e chegue a 9,25% ao ano. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e serve de referência para as outras taxas da economia. Também é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, o objetivo é frear a demanda aquecida. E isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. O Copom se reúne a cada 45 dias para analisar as possibilidades e definir a Selic. O Banco do Brasil abriu nesta segunda-feira, ontem, um mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 95%. O mutirão de negociação de dívidas do Banco do Brasil segue até o dia 17 de dezembro e prevê descontos de até 95% para o pagamento à vista de dívidas vencidas. Para quem precisar parcelar, os prazos podem chegar a 100 meses com redução nas taxas de juros. Segundo o Banco do Brasil, mais de 3,5 milhões de pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais podem ser beneficiadas no mutirão. Podem negociar aqueles que têm débitos no crédito especial, rotativo ou cheque especial, por exemplo. Para fazer a negociação, basta ir até uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento 0800 729 0001 ou mandar um WhatsApp para o número 61 4004 0001. O custo de vida por classe social na região metropolitana de São Paulo acumulou alta de 10,6% nos 12 meses até outubro, chegando ao patamar mais elevado desde fevereiro de 2016. As informações foram apuradas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O aumento foi pressionado pelos grupos de transportes, habitação e alimentação e bebidas. A alta acumulada em 12 meses de transportes avançou de 2,38% no início do ano para 20,76% em outubro, a maior para o período de um ano segundo a série histórica do custo de vida por classe social. No mesmo intervalo, a alta acumulada de habitação variou de 3,36% para 14,09% e a de alimentação de 10,92% para 9,37%. De acordo com o levantamento da FEComércio, a elevação dos preços foi percebida de maneira diferente entre as classes sociais. As famílias que ganham menos sofrem mais com a inflação, enquanto o custo de vida cresceu 9,13% em 12 meses para a classe A, o aumento foi de 12,82% na E. Segundo o relatório, a inflação deve ser sentida pelos consumidores na ceia de Natal. A estimativa é de gasto de 9,9% maior em relação a 2020, com alimentos e bebidas tradicionais da festividade. E olha só, 2 prédios desabaram na madrugada desta terça-feira na rua Gonçalo de Souza Barros, no bairro Jaqueline,
na região norte de Belo Horizonte. Uma bebê de 1 ano e 8 meses morreu no local. Um homem de 35 anos, padrasto da mãe da criança, também faleceu. A mãe do bebê, de 23 anos, foi socorrida com vida e levada para o hospital. Segundo os bombeiros, os 3 estavam no 2º andar de um dos prédios. Mãe e filha estavam juntas em um quarto e o homem em outro. Quando a corporação chegou ao local, outras 2 vítimas já tinham sido resgatadas com vida e também levadas para o hospital. A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas a hipótese inicial é de problemas na estrutura dos prédios. Diante das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, os líderes da Alemanha, dos Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido expressaram que a soberania ucraniana deve ser respeitada. Essas imagens divulgadas pela presidência ucraniana mostram o presidente Volodymyr Zelensky nas trincheiras com capacete e colete à prova de balas, entregando prêmios aos soldados ucranianos. Diante das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, os líderes da Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido expressaram a determinação de que a soberania da Ucrânia seja respeitada. As autoridades desses 5 países também reafirmaram seu compromisso de agir para manter a paz e a segurança na Europa. As potências ocidentais e Kiev acusam Moscou de preparar uma invasão da Ucrânia, acumulando um grande número de tropas na fronteira. A Casa Branca alertou que está preparada para atuar em caso de agressão, tanto por meio de sanções econômicas, quanto pelo aumento de sua presença militar no leste europeu. Segundo o governo da França, os participantes no encontro apontaram a necessidade da Rússia de reativar as negociações com a Ucrânia no âmbito do Quarteto da Normandia, grupo diplomático também composto por França e Alemanha. E antes do intervalo, vamos dar aquela conferida na previsão do tempo para essa terça-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, a famosa Terra da Garoa, o dia vai ficar assim, encoberto, chuvoso e a previsão de máxima é de 18 graus. No Rio de Janeiro também tem previsão de chuva a qualquer hora do dia e a máxima não vai passar dos 24 graus. Já em Belém, no Pará, o tempo vai ficar firme e a temperatura pode chegar a 31 graus. Em Ilhéus, na Bahia, o sol vai aparecer entre nuvens durante todo o dia com máxima de 29 graus e atenção, pode chover no finalzinho da tarde. E em Chapecó, Santa Catarina, a previsão é de tempo quente e seco com máxima de 30 graus. Você vai ver depois do intervalo. Estados Unidos anunciam um boicote à Olimpíada de Inverno e China ameaça a retaliação. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A Polícia Federal investiga o superfaturamento de cerca de 130 milhões de reais em impressão de provas do Enem. A suposta fraude seria em contratos firmados entre 2010 e 2019 com gráficas que imprimiam as provas. Segundo a investigação, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, favoreceram empresas em contratos milionários. E a operação também aponta que funcionários são suspeitos de enriquecimento ilícito. Mandados de busca e apreensão são cumpridos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que libera o acesso de estudantes que pagam escolas particulares para participarem do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas parciais ou integrais em universidades privadas. Antes, apenas estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou escola privada com bolsa integral poderiam ingressar no programa. O candidato que deseja participar do ProUni deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Ainda de acordo com a MP, caso essas informações já estejam em bancos de dados do governo, a apresentação desses comprovantes pode ser dispensada. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. No período entre 1º de março e 15 de novembro de 2021, 79,7% das pessoas que morreram por Covid-19 aqui no Brasil não haviam recebido nenhuma das doses da vacina. Os dados foram divulgados pela plataforma InfoTracker da Universidade de São Paulo.
Ainda segundo a pesquisa, 81,7% dos indivíduos internados com a doença neste período não estavam vacinados. De 306 mil pessoas que morreram entre os meses analisados, 32 mil haviam completado o ciclo vacinal, 29 mil haviam recebido apenas a primeira dose e 243 mil não haviam recebido sequer uma dose. O estudo ainda contabilizou 981 mil pessoas internadas com Covid-19 no período, sendo que 93 mil delas estavam vacinadas com as 2 doses. 85 mil estavam parcialmente vacinadas e 802 mil não receberam nenhuma das doses. Os dados divulgados pela plataforma mostraram que 8 a cada 10 brasileiros que morreram de Covid entre março e novembro deste ano pertenciam ao grupo dos não vacinados. Da mesma forma que 8 a cada 10 internados pela doença não haviam recebido nenhuma das doses do imunizante. 15 unidades da federação apresentaram queda no número de mortes pela Covid. A média móvel segue abaixo de 300 óbitos diários há mais de um mês. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 108 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora são 615.744 vítimas da doença no país. O governo também somou 4.385 novos casos de um dia para o outro. São mais de 22 milhões e 147 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 195 vítimas por dia, a menor desde abril do ano passado. É o 35º dia seguido que a média fica abaixo de 300 óbitos. A média móvel de casos indica 8.961 novos registros diários, a tendência de estabilidade. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 6 estados apontaram alta: Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí. Já em estabilidade, agora estão 5 estados: Acre, Amapá, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. 15 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Um estado não divulgou os dados: Rondônia. E vamos ao vacinômetro. Já foram aplicadas no Brasil 315.518.000 doses de vacinas contra a Covid. O Brasil chega a 18 milhões de vacinados com a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 159.705.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,87% da população, enquanto mais de 137.355.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 64,39% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 18.457.000 pessoas, 8,65% da população. Em um dia, mais de 577.384 doses foram aplicadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre as providências adotadas para barrar a transmissão do coronavírus por meio de viajantes que entram no país. A medida foi tomada em resposta a uma ação da Rede Sustentabilidade, que pede a exigência do comprovante de vacina para os visitantes. Barroso apontou inércia do governo para revisar uma portaria emitida por 4 ministérios em outubro, que prevê apenas a apresentação de um teste negativo de Covid dos viajantes que chegam ao Brasil. A rede argumenta que essas regras deveriam ter sido revisadas em novembro, quando a Anvisa aconselhou o governo a exigir a vacinação dos visitantes. E a Itália impôs novas restrições aos não vacinados contra um possível aumento dos contágios pela cepa Ômicron do coronavírus pouco antes das festas de fim de ano. Desde ontem, as pessoas que não foram vacinadas não podem mais ir aos restaurantes fechados, cinemas, shows e apresentações. Também será preciso mostrar o comprovante de vacinação no transporte público, em museus e em hotéis.
A única exceção à regra é para as pessoas que se recuperaram recentemente da Covid-19. Elas têm acesso ao chamado superpassaporte sanitário, que é concedido aos vacinados. No país, já existe um passaporte sanitário básico que é obtido com teste negativo suficiente para acessar o local de trabalho. O passaporte sanitário básico era exigido apenas para viajar de avião e nos trens de longa distância, mas agora também será exigido para os deslocamentos menores. Quase 85% dos maiores de 12 anos estão completamente imunizados na Itália. A campanha da terceira dose está em andamento e em breve estarão disponíveis as vacinas para crianças de 5 a 11 anos. A península, assim como os vizinhos europeus, enfrenta um surto de casos do novo coronavírus. Crianças entre 3 e 5 anos começaram a receber a vacina contra o coronavírus no Chile, enquanto o país avança na vacinação da terceira dose ou dose de reforço dos adultos. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, compareceu à vacinação em massa no Estádio Nacional em Santiago, onde começou a imunização das crianças dessa nova faixa etária. Estima-se que mais de 700 mil crianças receberão vacinas. Até o momento, o Chile vacinava apenas crianças com 6 anos ou mais. Esta vacina, além de proteger as crianças, também protege seus pais, mães e suas famílias, destacou Piñera em declarações à imprensa, nas quais especificou que esses menores receberão a vacina chinesa Sinopharm de 2 doses. O Chile está entre as nações do mundo com maior índice de vacinação e já superou 91% da população adulta imunizada com 2 doses. O país acumula 1.700.000 casos e mais de 38 mil mortes por Covid-19 desde o dia 3 de março do ano passado, quando o Chile registrou o primeiro caso da doença. No último sábado, o Ministério da Saúde chileno detectou o primeiro caso da nova variante Ômicron em um passageiro vindo de Gana. O homem havia tomado 2 doses da vacina da Pfizer e não apresentava sintomas. E o governo dos Estados Unidos anunciou o boicote à Olimpíada de Inverno, que será na China. Os jogos estão marcados para os dias 4 e 22 de fevereiro de 2022. O governo dos Estados Unidos confirmou o boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. Na prática, os atletas americanos poderão competir normalmente, mas nenhum representante político do país comparecerá ao evento. A ação vinha sendo avaliada há meses e ganhou força na última semana. A medida é uma resposta às acusações de abuso de direitos humanos na China. O pronunciamento da secretária de imprensa Jen Psaki foi duro e condenou a postura do governo chinês. A administração Biden não enviará nenhuma representação diplomática ou oficial aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Pequim 2022 devido ao genocídio e aos crimes contra a humanidade da República Chinesa em Xinjiang, além dos outros abusos de direitos humanos. Os atletas americanos terão nosso total apoio. Estaremos torcendo 100% por eles, mas em nossas casas. Não vamos contribuir para essa fanfarra dos Jogos. As autoridades chinesas não receberam com bons olhos o boicote. Mais cedo, também em coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, ameaçou uma retaliação caso o boicote viesse de fato. Os Jogos Olímpicos de Inverno não são palco para postura de manipulação política. Os políticos continuam promovendo um boicote diplomático mesmo sem terem sido convidados para os Jogos. Este pensamento e pura arrogância visa manipulação política, fere gravemente o espírito da Carta Olímpica, é uma provocação política flagrante e uma séria afronta a 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Durante a coletiva, o ministro endureceu o tom de voz com a possibilidade da sabotagem americana. Se os Estados Unidos insistirem em manter este caminho, a China tomará contramedidas firmes. Em contagem regressiva para o início da competição, os parques olímpicos se encontram prontos e diversos eventos testes com atletas estão sendo feitos. A capital chinesa será a primeira cidade a receber 2 Olimpíadas, a de verão em 2008 e a de inverno no ano que vem. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu espero você à 1 da tarde. Até mais.